Graça e paz a todos os meus hereges favoritos, aos irmãos e irmãs do YouTube e Facebook. Que vocês tenham tido o Natal e o Ano Novo muito próspero, muita saúde e paz a todos vocês. Esse é o primeiro vídeo de 2022 e eu estou gravando esse vídeo porque um amigo da internet ele me mandou uma mensagem. Ele me mandou um print de uma postagem perguntando se procede aquela informação. E nesse print está dizendo de um desigrejado em que ele afirma que Efésios 4:11, ali com base em Efésios 4:11, ele diz que hoje não existe mais pastores, que o ministério pastoral ele durou só até a era apostólica. O apóstolo Paulo, quando ele diz que ele concedeu ali ministérios de pastores, mestres, apóstolos, ali o deu está no passado, né? Então essa informação realmente procede. Nos tempos de hoje não existe mais pastores. Isso procede sim ou não? Isso a gente vai conferir agora. Então, pessoal, no texto de Efésios 4:11, diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O apóstolo Paulo ele está falando dos dons ministeriais da igreja. E segundo esse rapaz, esse desigrejado, segundo esse herege, né, falando de uma forma mais clara, ele diz que nesse texto, como o verbo Deus está no passado, então não existe mais ministérios pastorais no nosso dia. Olha aí o print. João 10:16. Só existe um só rebanho e um só pastor, o Messias. Efésios 4:8-11 não é para hoje, está no passado, ele deu. Então, será que realmente esse ministério não existe mais nos tempos de hoje? A gente vai conferir isso no texto grego. Kaios edokentu menapóstolos. A gente só vai trabalhar dentro disso aqui. E ele deu alguns como apóstolos, profetas, etc. Mas a gente só vai trabalhar dentro disso aqui. O verbo o verbo edoken, ele vem da raiz de dome. Quer dizer dar, conceder, entregar. Esse verbo ele está em auristo, imperfeito do indicativo. E por que eu sei disso? Por causa do prefixo epsilon. E o que isso quer dizer? O modo imperfeito do indicativo indica que o tempo do verbo ele realmente está no passado. Todavia, ele está em uma ação contínua. Não quer dizer que foi escrito no passado, não quer dizer que ficou no passado. A ação verbal ela é contínua. A mesma coisa nós temos em João 3,16. Deus amou o mundo. Então o verbo está no passado. Então quer dizer que Deus amou no passado, hoje não ama mais? Então a ação verbal ela é contínua. O auristo ele se refere a uma ação de tempo verbal que seria algo indefinido. Não tem um limite exato de tempo. Outro exemplo. Ego hematon. Eu aprendi. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:11, quando ele fala eu aprendi, não quer dizer que ele não aprenda mais.
O tempo está no passado, mas a ação ela é contínua, não quer dizer que ele não aprenda mais. Então, o que esse desigrejado, o que esse herege está dizendo, não procede. Jesus, em João 21:17, ele diz para Pedro: Pedro, tu me amas, então apacente as minhas ovelhas, pastoreie as minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas. E Pedro, em 1 Pedro 5, ele vai dizer que os presbíteros devem pastorear as ovelhas de Cristo, não por ganância, mas por bom ânimo e livre e espontânea vontade. O apóstolo Paulo, em Atos 20:28, ele vai dizer que o Espírito Santo constituiu bispos para apacentar as igrejas de Deus. E essas são observâncias para a igreja. E a igreja, ela não ficou no passado. A igreja, ela existe ainda hoje. Ainda nos dias de hoje, nós temos a igreja. E essas observâncias são justamente para o ministério da igreja. A igreja não ficou no passado. Ela ainda existe. Eu não vou chamar todos os desigrejados de desonestos. Eu não vou dizer que todos os desigrejados são desonestos. Por quê? Porque eu conheço crentes, eu conheço irmãos não denominacionais, cristãos que não fazem parte de um sistema eclesiástico, todavia eles são honestos com a palavra, né? Eles não frequentam igreja, mas são honestos com a palavra, são honestos com o evangelho. E tem desigrejados que são totalmente desonestos com a palavra de Deus. Eles deturpam a escritura para trazer ela para o seu estilo de vida. E o mais engraçado é que eles chamam, né, eles falam tanto dos falsos profetas que deturpam a Bíblia para proveito próprio, deturpam a Bíblia por ganância, e eles fazem a mesma coisa. Todavia, o falso profeta, ele vai deturpar a Bíblia por ganância, e já eles vão deturpar a Bíblia para trazer para o seu contexto, para trazer para o seu estilo de vida. Então vocês têm que ter cuidado com esses falsos mestres de internet. Inclusive, em falar em mestres, eu também já vi muitos dizendo que não existe mestres, que o único mestre é Cristo. Todavia, eles ficam dando uma de mestres no Facebook, no YouTube, só que ficam ensinando. Então tenham cuidado com esses falsos mestres, com esses pseudos mestres, que são cegos guiando outros cegos. Então, se você gostou desse vídeo, você compartilha, não esquece de curtir ele, que isso ajuda muito no canal. Compartilha esse vídeo. Se você conhece algum desigrejado que tem esse tipo de pensamento, que ensina isso, então você pode publicar, pode compartilhar no Facebook, no WhatsApp dele, envia para ele, ou marca ele no Facebook. Compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, e se você tiver mais alguma dúvida, se algum outro irmão tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu não respondo. Então, graça e paz a todos.